Vem comigo. Vamos ser prudentes. Vamos analisar o cenário desse sistema religioso evangélico que diz que é de Deus. Eu quero convidar você e eu vou trazer vários esclarecimentos, convidando vocês a analisar todos os sistemas religiosos que dizem ser de Deus. Nós sabemos quem é de Deus está na palavra, quem é de Deus se mantém fiel ao Evangelho, quem é de Deus prega a doutrina de Cristo, não adiciona nada, não cria nenhum outro conceito, não cria nenhum outro meio. Quem é de Deus se mantém fiel àquilo que o Evangelho nos revela e prega para todos o que o Evangelho mostra. E dentro desse assunto que eu vou estar levando aqui para vocês, analisando cada conceito religioso, para a gente analisar se realmente é ou não é de Deus, porque nós temos o princípio para julgar o que é ou o que não é de Deus. Só quem não julga é quem não tem o conhecimento. Quem tem o conhecimento da palavra tem que estar apto para julgar. E nós precisamos ser prudente e estar apto para fazer juízo, para não ser levado e nem desviado da verdade, da direção de Deus. Então, eu vou aqui estar trazendo esclarecimento de vários conceitos religiosos, para a gente ver se realmente é de Deus, estando nos princípios de Deus. Observe uma coisa, vamos tratar agora do conceito religioso evangélico. Eu trabalho, irmão, com a verdade, esclarecendo os pontos que não estão condizentes com a verdade. Chegou aí. Aqui, seu Tiago. Pronto, só esses dois, viu? Tu fez aí para assinar? Como eu estou entregando em mãos, Tudo bem. viu, para o senhor aí não... Tá. Ele tinha dito que ontem estava falhando aí, ele chamou o pessoal da Veneza, a Rapela. Aí disseram que era a fonte, mas ele mexeu aí na tomada e voltou a funcionar. Até hoje não deu nenhum problema não. Tá tudo ok. Tá ok, seu Tiago? Tchau. Vamos lá, vamos voltar. Estava aqui conversando com um síndico que veio aqui pegar umas encomendas dele. Aqui é assim, meus irmãos, estou no trabalho, mas ao mesmo tempo, aproveitando a oportunidade e a graça que Deus tem me dado aqui nesse trabalho, há mais de 20 anos, estou aqui, levando sempre o esclarecimento, a instrução da palavra de Deus, tanto para vocês que estão aí do outro lado, como para os moradores que aqui nesse condomínio eu trabalho. Aqui onde eu estou, eu já evangelizei diretamente todos os moradores desse condomínio. Ateu, tem de tudo aqui. Tem todo tipo de conceito religioso. Tem ateus, tem pessoas da Ubanda, pessoas de mormons. Até agora aqui, nunca chegou um testemunho de Jeová. Um adepto, uma pessoa que é adepto dos princípios e valores religiosos do testemunho de Jeová. Mas aqui onde eu trabalho, católicos, pessoas dentro dos conceitos católicos, espíritas, e eu trabalho bem com todos, evangelizando a todos. Eu evangelizo a todos. Eu não paro de falar, de levar o conhecimento de Deus para o mundo, para as pessoas aqui no meu alcance. Aqui no prédio onde eu moro, eu sou luz. Onde eu moro não, quero morar em apartamento não, prefiro minha casinha simples. Aqui no prédio onde eu trabalho, eu sou luz. Por que luz? Não é com meu testemunho de formalidade religiosa. Eu sou luz para iluminar o entendimento daqueles que estão nas trevas. Com o Evangelho, com o poder de Deus. Eu tenho evangelizado aqui, onde eu trabalho, no meu setor de trabalho. Eu entrei nesse trabalho aqui em 2005. Eu já entrei evangelizando aqui, gente. Eu já entrei trazendo o conhecimento do Evangelho para esse povo. E até hoje, 2023, né? Não, 2024,
Vai fazer 20 anos. Até hoje estou aqui. Isso é só para você entender, né, o trabalhar de Deus. Né? Porque ao longo da minha caminhada de fé em Cristo, eu venho trabalhando o dom que Deus me deu. Na minha rua mesmo, onde eu moro, na minha comunidade, eu não estou falando mentira aqui. Na minha comunidade, você quer me encontrar? Chegue lá e pergunte assim, qualquer ponto da minha comunidade. Onde é que mora um irmão que evangelizava na rua sozinho com caixa? Pode perguntar na minha comunidade, lá no Pina, no Bode. Na comunidade do Bode, no Pina. Pode perguntar lá, a referência é essa. Onde é que mora aqui um irmão que pregava na rua aqui com caixa sozinho? Vão dizer logo, é o irmão Hélio, mora ali na pracinha, vai lá. Porque eu, na minha comunidade, pela graça que Deus me deu, para exercer a vocação que Ele me vocacionou, para levar o ensino, a pregação, a informação do Evangelho, na minha comunidade, eu evangelizei todos os 4 cantos dela. Não só com caixa na rua, como pessoalmente indo às portas, como com um trabalho centralizado com o som indo às pessoas. Eu passei um tempo, chamava de rádio, né? Eu coloquei lá na minha casa umas cornetas e eu alcançava todo o quarteirão da comunidade. Os 4 cantos da comunidade eu alcançava com esse som. Eu parei porque teve uns processos aí, eu parei. Mas eu passei um bom tempo evangelizando, ensinando, levando instrução da palavra de Deus para o povo. Não era conversa de oba-oba, não era convidando o povo para isso, aquilo, outro. Era instruindo, irmãos. O trabalho da evangelização é essa. É você ensinar, é você instruir, é você informar, é você esclarecer as pessoas diante do engano, da mentira, do erro que estão vivendo em nome de Deus. Pregar o evangelho é isso, é levar a luz de Deus para iluminar a mente das pessoas que estão dentro do entendimento errado. E eu tenho cumprido esse ministério pela graça de Deus. Eu tenho me dedicado ao dom, à vocação que Deus me deu. Eu não consigo ficar sem evangelizar. Isso está em mim. Isso está em mim. É o Espírito de Deus em mim que me impulsiona para isso. E é maravilhoso. E é bom que a gente vai aprendendo mais quando a gente vai ensinando. Vai levando o ensino, a gente vai aprendendo mais. A nossa fé vai sendo mais edificada, a gente vai sendo mais maduro, a gente vai tendo mais experiência no combate da fé. Porque dentro desse meu período de evangelização, eu já entrei em vários confrontos teológicos, doutrinários, de princípios e valores de Deus. Não é confronto com a pessoa. Teve situações que as pessoas queriam me confrontar. Até ameaçado de morte eu fui, ameaçado de apanhar. Os indivíduos que se aborreceram com a pregação do evangelho, muitos se dirigiram a mim com brabeza, querendo me intimidar com a sua brabeza, mas nada me intimida não, meu irmão. Sabe por quê? Não é porque eu sou forte, sou brabo, não. É porque eu tenho uma ousadia para pregar o evangelho. Essa ousadia pelo Espírito de Deus que está em mim. É a unção que está em mim. É o revestimento que Deus me deu para me dar ousadia para propagar o seu evangelho em meio a qualquer situação de confronto, de constrangimento, de desconforto. Qualquer situação, irmão. Até mesmo a morte vindo a mim. Eu me lembro de um fato que eu estava evangelizando numa rua, na minha comunidade do Bode, e eu vi na fala de uma mulher que passou por mim, a ira de Satanás com a minha vida. Pelo trabalho que eu estava fazendo. Não foi a mulher, ela foi o instrumento. Essa mulher passou por mim, do nada ela disse, tem medo de morrer não, é? Cuidado não, pregando isso aí para não morrer. Eu ali vigiando em espírito, que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Eu não olho para a pessoa, eu olho para aquele que está usando a pessoa, o diabo. E para eu vencer o diabo, eu tenho que estar vigiando em espírito, usando a palavra do Espírito. A palavra. Para que as setas de Satanás
Não entrem na minha mente me causando medo, temor, incerteza, dúvida, confusão, esfriamento. Estou sempre protegido com a palavra. Escudo, capacete, a couraça, a espada. Estou preparado para o combate. É isso que nós temos que estar preparados para o combate, manejando bem a palavra de Deus. E nesse período eu evangelizando, aí passou a mulher. Você não tem medo de morrer, não é? Agora, se você vê a expressão dela para mim, morrer, eu fiquei pensando, por quê? O que é que eu estou fazendo aqui para ser digno de morte? Estou ofendendo quem aqui? Está entendendo? Então Jesus disse, por causa do meu nome, vocês serão expulsos das sinagogas, dos lugares que diz que é de Deus, vocês serão perseguidos, vocês serão... Jesus vai dizer, sejam fiéis até a morte, não tenham medo da morte. Sejam fiéis até a morte. E isso a gente vê o exemplo de discípulos fiéis que morreram pelo Evangelho, pregando e cumprindo o seu ministério. Um exemplo primordial, depois de Jesus, quem é? Tiago, Estevão, aliás. Estevão apedrejado. Por quê? Porque estava orientando os judeus que casa de Deus não é templo. Porque estava ensinando os judeus que agora o caminho para Deus não é por meio de vida religiosa, é por meio de Jesus. E se o homem não crê nele, está em juízo. Foi por isso que Estevão foi apedrejado. Porque estava ensinando, olha, o templo não é a casa de Deus, irmão. Deus não habita em nenhum lugar desse, não. Os judeus ficaram furiosos. Dentro desse contexto aí, Tiago estava reprovando esse ensinamento de casa de Deus, como hoje vai pregar. Para ver se tu é bem aceito nas igrejas. Ensinar o povo que igreja não é casa de Deus, coisa nenhuma. Que Deus não habita dentro desses ambientes. O povo não quer. Agora você tem que cumprir o seu ministério. Sabendo das consequências, do desconforto, mas ser fiel a Deus, buscando agradar a Deus. Compromissado com o reino de Deus para pregar as boas novas de salvação. Não é compromissado com o reino dos homens dentro de igreja para pregar um sermão formal, moralístico, de santidade, de preceitos e valores da religião estabelecido pelo homem. Então eu digo a você, eu tenho cumprido o ministério que Deus me deu. E enquanto aqui estiver, peço a Ele que me dê graça para continuar cumprindo. Sabe por quê? Porque o mundo precisa ouvir o Evangelho. Então aqui na minha comunidade, no meu trabalho, eu tenho levado a luz de Deus, informado ao mundo a obra que salva o homem, a obra de Deus, que é Jesus Cristo. Esse é o meu trabalho. Tá bom, meus irmãos? Tá bom, meus irmãos? Então vamos lá. Eu fiz apenas uma observação aqui nesse período que eu fui aqui interrompido. Mas vamos continuar no assunto que eu estava falando sobre... Vamos analisar o que ensina esses conceitos religiosos dessas instituições que dizem que são de Deus. Vamos analisar agora. Meus amados irmãos, vocês já perceberam que todos os conceitos religiosos, com as suas instituições, com os seus valores, dentro das suas regras e normas, preceitos pregados para o povo, se colocam como a detentora de Deus, da verdade, o lugar central para a vida com Deus, a verdade de Deus. E se você não estiver dentro desses ambientes, desses lugares que se denominam povo, casa de Deus, para você estar na dependência de vida com Deus dentro dele, se você não estiver lá dentro, você não faz parte. É o que eles ensinam. Você não faz parte do povo de Deus. Você não tem a Deus. Você não é salvo. O que os conceitos religiosos nas instituições religiosas, pelos líderes religiosos, pregam para o povo, é uma vida de centralização, de dependência, de exclusividade dentro de ambientes, instituição, igreja ou qualquer outro lugar que se denomine templo, salão do reino, seja lá o que for. O povo é ensinado, é formado no entendimento que se não tiver nesse ambiente, não é de Deus. E interessante é que cada instituição cria o seu ambiente exclusivo para a vida com Deus. De cada religião.
Se a gente for analisar os valores e princípios que cada religião prega com aquilo que o Evangelho nos ensina, vamos chegar ao conhecimento da verdade. O que falta em nós? A prudência, examinar, estar mais atento a ouvir, buscar analisar a palavra para a gente viver por ela, porque a nossa vida tem que ser guiada pela palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Jesus vem e diz, se alguém me segue não andará em trevas, eu sou a luz que vim ao mundo, para que aquele que me segue não permaneça nas trevas. Então nós temos que ser prudentes. Não é entregar nossa vida para serviço dentro de uma devoção, de uma consagração, de uma obediência, de uma dependência de vida com Deus, dentro de nenhuma igreja ou religião. Esse não é o caminho para a nossa vida com Deus. Nós temos que entregar nossa vida a Cristo, guiado, dirigido, submisso, dominado na obediência à palavra dele. E buscar estar firme e firmado, sem se desviar dela, para continuar no caminho da salvação, que é Cristo quem nos conduz, nosso guia. E é aí que entra a nossa prudência para saber se estamos sendo guiados por Cristo ou não. Como é que a gente faz isso? Aprendendo dele, analisando a doutrina dele, com tudo aquilo que os homens estão ensinando aí como doutrina de Deus. Se não estiver dentro da doutrina de Cristo, se não for o que Cristo ensinou, descarta, irmão. Se você quer uma vida com Deus verdadeiramente para ir para o céu, saia de todo o conceito, de todo o caminho que Cristo não orientou você a seguir. Saia da direção do homem, venha para a direção de Cristo. Como, irmão? Eu posso me conduzir por Cristo? Pela palavra dele. Não é por nenhum líder de igreja, nem por nenhuma igreja. Você se conduz por Cristo pela palavra. João 8,31, Jesus vai dizer: quem guarda a minha palavra e pratica, verdadeiramente é meu discípulo. Se vocês guardarem a minha palavra verdadeiramente, serão meus discípulos. Seguir a Cristo é guardar a palavra dele, é estar nela. E agora eu quero convidar você. Vamos aqui analisar, diante de vários conceitos, instituições religiosas que se dizem de Deus. Vamos analisar o que elas ensinam. Eu vou trazer esse assunto aqui mais vezes, tá? Falando de vários outros conceitos. Mas hoje, vamos aqui abordar o sistema religioso, a instituição religiosa evangélica, onde o povo diz que é de Deus, onde o povo diz que estão na salvação servindo a Deus. Vamos analisar o que o povo aprende, vive e pratica dentro desse sistema religioso, como se fosse a vida com Deus. Por quê? Todo sistema religioso, independente de qual seja, ele vai dizer que está servindo a Deus. Eles se denominam povo de Deus. Eles se denominam a verdade de Deus. E quem não estiver dentro deles, está fora de Deus. Isso é o que ensina a religião. Agora a gente precisa conhecer a verdade de Deus, que não é dentro de nenhuma religião. É Jesus, naquilo que ele ensinou. Vamos analisar o que Jesus ensinou para nós? Por quê? O que é que o povo hoje vive sendo ensinado, praticando, devotando, consagrando, colocando sua fé, sua vida, aonde eles priorizam o seu viver dentro da instituição, igrejas evangélicas. O que é que o povo está vivendo hoje dentro dessas instituições religiosas, dentro do governo do homem? Vamos lá. Uma das coisas que eu quero aqui fazer notório, convidar a sua visão para ver, que você não tenha observado, porque você está levado pelo engano. Quem está dentro da mentira não consegue ver a mentira. A mentira só pode ser vista quando a verdade chega. E a verdade tem que vir de fora para dentro. Dentro está a mentira, a verdade tem que vir de fora. Então é nesse momento que eu quero convidar você para entender isso. Escuta uma coisa. Eu nunca vi tanta astúcia do diabo no meio evangélico como eu estou vendo hoje. O que é astúcia? É ciladas inteligentes que faz a pessoa cair nela, se perder nela, sem a pessoa perceber. O diabo é astuto nas suas ações. Ele cria a situação que você nem percebe que está indo na cilada de Satanás. Ele é inteligente, ele é astuto.
E uma das astutas ciladas do diabo para tirar o povo de Deus no meio, dentro do sistema religioso evangélico, é o entretenimento, é as atrações, as apresentações, os shows que atraem a multidão pelaquilo que elas veem. Por isso que há tanto movimento disso, cura, milagre, é convite de Deus resolver problema, venha encontrar a bênção, venha buscar a vitória. Há tanta divulgação de pregador, de profeta, de aniversário, de grupo, de teatro, é tanta coisa no meio evangélico. Isso é uma astuta de Satanás, irmão, uma astúcia grande por onde o diabo tem tirado muitos da direção de Deus, levado muitos à vida maldita. E o pior de tudo, fazendo esse povo pensar que estão na bênção com Deus. Ó, meus irmãos, eu fico olhando aqui no Face, no YouTube, no Instagram, no Kawaii, olha as postagens dessas igrejas, desses pastores. Eles não estão preocupados em pregar o evangelho. Eles estão preocupados em postar os seus cultos, as estrelas do culto. Ele coloca na frente do comercial, né? O pregador, o dirigente, e não sei quem, o cantor, o levita. Eles apresentam os cultos hoje. É para propagar. O povo hoje é levado para o culto porque hoje tem o pastor fulano, o cantor ciclano, vai ter o testemunho, vai ter o culto disso, o culto daquilo, é campanha, é comercial, irmão. Eles fazem o comercial das estrelas do culto, ó. Hoje é o pastor, é o profeta, hoje é o pastor não sei de onde, hoje é o pastor da unção. Eles fazem o comercial, eles propagam, não é o evangelho, irmão. Olha aí o comercial dessas igrejas. Eles estão preocupados em mostrar os cultos deles cheios. Eles estão preocupados em mostrar os eventos para o povo. As atrações, as artistas, as estrelas do culto para o povo ir. É isso que atrai o povo. Não é a palavra, não é o ensino, não é a doutrina. Isso não atrai multidão. Igreja tem que ter reteté, pra, movimento que diz que é pentecostal. Maldição do inferno. Esse movimento que o diabo lançou dentro do meio do povo de Deus, que levou muitos a apostatar da fé. Esse movimento pentecostal leva as pessoas a desprezarem a palavra, a estar motivado a ver os movimentos dentro do culto. Se não tiver movimento, não tem poder de Deus. Para esse povo, o poder de Deus é o grito, é o pregador gritando, berrando, mostrando a autoridade, dizendo que está vendo um anjo no céu, que Deus está revelando, que Deus está entregando. É esse culto que eles dizem que é o culto de poder, que Deus falou. Não é o culto da instrução, que corrige, que repreende, que convida a igreja a estar calada, mas atenta a ouvir, que convida a igreja a usar o raciocínio, analisar o que ouve, usar a palavra para conferir. Ninguém mais hoje usa a palavra para nada, irmão. O povo pega a palavra de Deus, que diz que é religioso de Deus, os evangélicos. Estou aqui julgando não, estou mostrando que é notório, o que é fato. Para cima e para baixo com a Bíblia. Para esses religiosos evangélicos. Pergunta a ele algum assunto, olha, só isso. Me mostra aí, por que Deus enviou Jesus, qual o propósito, por que Jesus veio. Me mostra aí na Bíblia, me dá uma orientação sobre o pecado na Bíblia. Não sabe, irmão. Não conhece a doutrina mais simples. A doutrina do arrependimento. Não sabe o que é o evangelho. O que ele sabe é, entrega a tua vida a Jesus. Vai para a igreja, rapaz. Vai para a campanha da vitória. Deus hoje vai mudar a tua vida. Vai para o trabalho, hoje vai ter... Sabe o que é que as pessoas estão fazendo? Elas não convidam vocês a conhecer a Cristo. Os religiosos evangélicos, eles estão preocupados em convidar você para ir para os cultos da igreja deles. Eu fui abordado essa semana por uma pessoa que me perguntou se eu estava na igreja. Eu digo, não, eu sou a igreja, amada. Eu não preciso estar em nenhuma igreja. Eu sou membro que forma a igreja. Eu estou no corpo de Cristo, igreja. Mas eu entendi a pergunta dela, que eu gosto de explicar, para tirar as pessoas da mentira, do engano. E ela disse, vai lá na minha igreja hoje, vai ter um culto de avivamento. Tu acha que se eu perguntasse a ela, esse culto é o quê? Você acha que ela ia responder o quê? O que é esse culto de avivamento? É para quê? Qual a finalidade disso?
como é o avivamento? O que é avivamento para esse povo? Você acha que ela ia responder? Está vendo aí onde as pessoas estão fazendo as coisas sem noção? Vivendo as coisas por uma fé cega. Não tem entendimento nenhum de Deus, irmão. Quem disse que Jesus mandou alguém ir para algum culto de avivamento como se fosse meio de você encontrar o renovo de Deus? Aonde Jesus ensinou isso? Então, vamos trabalhar, irmãos, esses assuntos. Por que ninguém prega sobre isso? Por que ninguém protesta contra isso? Porque todos estão dominados no sistema, pelo sistema. Todos estão compromissados sobre o governo do homem dentro do sistema. E ninguém quer contrariar o sistema. Porque ninguém quer perder a conveniência no sistema, as sociais nas congregações, o momento de satisfação naquele encontro dentro dos ambientes de igreja. Ninguém quer sair não, irmão. Isso é confortável, isso traz uma sensação de bem-estar para o povo. É aí que o diabo trabalha, enganando e tirando do povo conhecimento e entendimento. É preso nesses ambientes, é preso nessa satisfação, é preso dentro dessas tarefas, dessas vidas e obrigação que tem no ambiente. O povo perdido do entendimento de Deus negam a palavra, irmão. Eu digo que negam porque negam. Vai para um desses religiosos que vivem nesses ambientes, igreja, religião evangélica. Eu estou começando pela evangélica. Eu vou falar de todas as outras. Vai para um desses religiosos e começa a pregar o evangelho explicando para ele. Mostra só a ele que a casa de Deus somos nós. Porque Jesus nos ensinou que o lugar de adoração não é ali, nem aqui, nem acolá. Eles vão aceitar, irmão? Tu acha que essa multidão que está dentro da Universal, essa multidão que está dentro da Mundial, da Internacional da Graça, da Batista, da Assembleia, da Presbiteriana, da Congregacional, da Adventista, tu acha que essa multidão vai se render à palavra? Eles vão continuar nos preceitos de cada religião deles. Eles não vão abrir mão, irmão. São os poucos que vai ser libertos, que vão dar ouvido à verdade. São poucos. A multidão vai se perder porque está escrito que muitos vão desprezar a palavra. Tu acha que essa multidão de bilhões é mais de 1 bilhão de adeptos do sistema religioso católico romano? Vocês acham que eles vão abandonar os princípios e valores da religião dele? Adoração de escultura, os seus santos protetores, sua veneração à sua igreja, seu amor, sua idolatria ao seu líder religioso, ao Papa. Vocês acham que eles vão renunciar a isso? É poucos os que vão conhecer a verdade e crer e sair dali. Vocês acham que a multidão de milhões, bilhões de muçulmanos vai negar a fé deles para crer em Jesus? Vão não. A multidão e milhões de evangélicos também não vão abandonar suas tradições religiosas, sua formalidade religiosa, sua vida de sacrifício religioso para se voltar a Cristo pela palavra. Vão não. Eles vão querer viver para Deus dentro desse entendimento. Eles não aceitam a verdade. Essa multidão, é por isso que eu sempre digo, o maior número de pessoas que vão para o inferno se perder de Deus são irreligiosos, de todas as religiões. Porque os religiosos, eles não vão abrir mão da sua tradição, irmão. Você já viu alguém dizer assim, eu nasci católico e vou morrer católico. Vai morrer dentro do catolicismo, sem salvação. Eu não nasci de religião nenhuma, eu fui formado dentro de um conceito religioso. Mas eu não vou morrer no conceito da religião porque eu conheci a verdade. Eu vou morrer por Cristo para ter a vida eterna, pelo conhecimento da verdade. Então, meus amados irmãos, o que é que esse conceito que diz que é de Deus, com seus valores, suas causas, seus preceitos pregados para o povo, dentro do sistema religioso, o que é que o povo está vivendo e praticando e sendo formado dentro do sistema religioso? O povo está sendo formado e entendendo de uma vida com Deus centralizada dentro do ambiente, instituição, igreja. O povo está sendo formado a ser submisso, devoto e praticante, consagrando sua vida às ordenanças do homem, cumprindo as práticas e as obrigações e as metas que são impostas para eles viverem dentro das igrejas. O povo está acostumado ao entretenimento, ao momento solene
da congregação onde vivem a social dentro das igrejas. O povo está acostumado com a atração, com o entretenimento, com a programação do culto. Hoje, esse mês tem a festa do conjunto. Esse mês tem o aniversário do ciclo de oração. Tem a apresentação do grupo das crianças. Tem a apresentação do grupo de gesto. Esse mês nós vamos fazer a campanha evangelizadora. Esse mês, a campanha evangelizadora é um trabalho supostamente que eles dizem que é evangelizar de 15 em 15 dias. De mês em mês. É isso que eles ensinam o povo. É nisso que o povo está vivendo, sendo devoto, praticante, consagrando sua vida, dentro de uma dependência como se fosse a vida com Deus, de fé em Deus, estabelecido pelo sistema, no governo, no domínio do homem. O povo, dentro das suas instituições, eles são ensinados de que tem que estar na igreja para buscar a Deus, para ser de Deus, para adorar a Deus. Tem que cumprir todo o ritual cerimonial que os líderes das igrejas colocam como um meio de salvação, ser batizado, dar dízimo, guardar o sábado, tomar ceia, viver na submissão e obediência ao líder, porque senão é rebelde, não está obedecendo o ungido de Deus. Aonde é que tem alguma referência na igreja de Cristo de algum ungido? Aonde Jesus disse que algum dos apóstolos era ungido, que tinha autoridade sobre o povo? Quem criou essa mentira, que até hoje é propagada, foram eles, os líderes religiosos, inspirados por Satanás. Esse princípio começou a partir do século III, onde houve uma grande apostasia dos verdadeiros cristãos que seguiam a Cristo, que eram fiéis a Cristo e passaram a ser propriedade e negócio do sistema religioso católico romano por Constantino, onde deixaram de servir a Deus pela fé em Jesus, pela palavra de Cristo, e buscaram agora viver uma vida com Deus dentro de igreja, onde diz que é a casa de Deus, é a obra de Deus, é o lugar santo da direção do governo do líder da igreja. Abandonaram a Cristo, não se submeteram ao domínio de Cristo, ao governo de Cristo, não viveram na liberdade com Cristo, tornaram-se a ser membro, propriedade do sistema religioso, aonde servem, aonde são devotos, praticantes, não a Cristo. Isso se deu no século III, com Constantino, que pregou a grande mentira de que a Igreja Católica, o sistema religioso católico romano, era a obra de Deus, era a casa de Deus. E os padres, o Papa, o imperador, era o ungido de Deus. E tudo tinha que ser regido para o povo, pelo líder, o Papa. Ó, a maior mentira de Satanás, que está levando milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas para o inferno. E o pior de tudo, essas pessoas pensando que vão para o céu, pensando que estão servindo a Deus, estão apartadas, reprovadas, separadas de Deus. Tudo isso começou de uma situação forte, com uma abrangência maior, no século XIII, irmão. Constantino centralizou Deus dentro do sistema religioso católico. Constantino estabeleceu a vida do povo com Deus dentro do sistema religioso católico. E ninguém poderia encontrar Deus nem ser de Deus se não fosse do sistema católico romano. Vai analisar a história. As grandes mortes pelo povo em nome de obra de Deus. O sistema católico romano, pelos imperadores que governavam o mundo naquela época, perseguia, matava e tomava o que o povo tinha em nome de obra de Deus. Porque eles centralizaram. Quem não se submeteu ao sistema católico romano não é de Deus. Aí mandava matar, é herege. E esse sistema foi copiado pelo sistema religioso evangélico. Porque esse sistema religioso evangélico saiu do sistema católico romano. Tudo inspiração do diabo. Aprendam isso. É o mesmo princípio que há no sistema católico romano, de autoridade, de ideia de casa de Deus, ideia de líder de Deus, ideia de buscar a Deus e servir a Deus na obra de Deus. É o mesmo princípio pregado no sistema católico romano, é pregado no sistema evangélico. Só que Jesus não orientou isso a ninguém. Isso foi o desvio da fé. Foi a falsificação da interpretação da palavra.
tirando o povo de Cristo e levando o povo a viver dentro do senhorio dos homens, nos ministérios religiosos, igreja, denominações religiosas. Nós, cristãos, temos que estar submissos ao governo de Cristo. Não há um governo do homem dentro de uma igreja, porque nós em Cristo somos a igreja. Para eu ser membro da igreja de Deus, eu não preciso estar numa igreja do homem, sendo batizado, cumprindo o cerimonial, para poder ser inserido no corpo, igreja de Deus. Para eu ser inserido na igreja de Cristo, igreja de Deus, eu preciso crer em Jesus com fé e arrependimento para ser batizado não por água feita pelo homem dentro da igreja, mas para ser batizado com o Espírito Santo por Jesus, que é quem batiza para inserir o homem no reino de Deus e selar o homem como propriedade de Deus. Mas o sistema religioso evangélico, como muitos outros, não se submete à verdade de Deus. Por quê? Porque estão alicerçados na mentira. Quem opera no sistema religioso não é o Espírito Santo de Deus, é o espírito de enganadores, espírito de demônios, levando as pessoas a criar doutrina de demônios para outras viverem e devotar sua vida como se fosse a Deus por meio de doutrina, de instrução, de ensino, que não é o de Cristo, é de demônios. Eu estou aqui trazendo um esclarecimento sobre a astúcia de Satanás dentro do sistema religioso que leva o povo a entender que estão servindo a Deus. Eu estou falando primeiro do sistema religioso evangélico, tá? Mas eu vou falar de outros sistemas, são diversos. Mas o sistema religioso evangélico, do qual eu fiz parte, e até se você não for vigilante, não buscar entender a palavra de Deus, você vai pensar que ele é o mais certo, que ele é o de Deus. O sistema religioso evangélico, os líderes desse sistema, eles têm uma estratégia do diabo. Eles usam a palavra. Eles dizem que Jesus é o Salvador. Mas qual é a estratégia dele, irmão Hélio? Eles sutilmente, adicionam, eles subtraem, eles manipulam, falsificam a palavra de Deus, usando a palavra. Eles criam regra que a palavra não manda. Eles criam ordenança que Jesus não ordenou. Eles criam meios que Jesus não ensina. É isso que você tem que estar prudente. E eles pegam a palavra. Eles pegam Hebreus 10, 25, para dizer que você não deve deixar a casa de Deus. Eles pegam Mateus 23, 23. Eles pegam Hebreus 7, para dizer que o dízimo tem que dar, que Jesus mandou. Eles pegam vários textos para dizer que tem casa de Deus, é a igreja. Eles pegam texto para dizer que se você não der o dízimo não é salvo. Que se você não for batizado não é salvo. Que se você não estiver numa igreja não é salvo. Eles pegam um texto fora do contexto, falsificam o texto, dando interpretação errada, para dizer que eles são ungidos, autoridade de Deus, para você se submeter. Eles criam texto da Bíblia de uma forma totalmente banalizando a palavra, trazendo paganismo para o povo viver. Colocam campanha, marcha, pacto, voto, ensinam vários rituais onde o povo está preso, sacrifício religioso, obrigação religiosa, proibições religiosas, normas religiosas. Eles incluem como princípio para você ser de Deus. O sistema religioso evangélico, irmão, é mais um inspirado por Satanás. Você não foi chamado, Jesus não chamou ninguém para seguir a ele, estar nele, na vida com Deus, dentro de nenhuma igreja, religião, guiado por nenhum pastor, papa, padre, ou nenhum apóstolo, ou nenhum outro líder, qual seja ele que for. Jesus não chamou ninguém a ir para nenhuma igreja, ele disse, venha a mim. Jesus não mandou ninguém seguir nenhum pastor, ele disse, sigam a mim. Jesus não mandou ninguém estar firmado com a vida em Deus, dentro de nenhuma igreja, ele disse, esteja na minha palavra. O homem prudente é aquele que ouve e pratica a minha palavra. Esse está firmado na rocha. É nele, por ele. Eu vou parar por aqui, porque é muito bom levar o esclarecimento. Mas eu vou trazer mais assunto sobre outros conceitos religiosos, espírita, católica, mormon, testemunha de Jeová, budismo, muçulmano, islamismo. E eu vou mostrar isso a vocês, que todo o ensino destes conceitos religiosos são malditos. Eu provo, mostrando a vocês. Não é que eu sou a verdade, é que eu tenho conhecimento da verdade e eu estou na verdade. Se eu convidar você para analisar o Evangelho de Cristo, o Evangelho, a doutrina para a igreja é a doutrina de Cristo.
A doutrina que a igreja tem que estar regida, a doutrina que a igreja tem que estar submissa para andar com Deus nela, não é a doutrina de igreja nenhuma, nem de pastor e teólogo nenhum. É a doutrina de Cristo. Não é a de Calvino, não é a de Armínio, não é a da Igreja Assembleia Batista Presbiteriana, Deus é Amor, Congregação Cristã do Brasil, não é da Adventista, não é do Testemunho de Jeová, não é de Mormon, não é da Católica, não é do Padre, nem do Papa, nem do Pastor. A igreja que é a doutrina que é a igreja, que somos nós, pessoas. Igreja não é instituição. Você tem que aprender isso, entender esse princípio. Igreja de Deus não é nenhuma instituição. Igreja de Deus somos nós, pessoas. Aonde nos congregamos, 2 ou 3, ali está. Não é na igreja, é a igreja que está ali. Então, nós como a igreja de Cristo, nós temos que ser fiel à doutrina de Cristo. Até a morte, foi Jesus quem disse. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Esse fiel até a morte é o quê? A quem? Ao pastor, dentro da igreja, guardando as regras, as normas e as observações de religião, de instituição? Não. Ser fiel até a morte, perseverar até o fim, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa, é estar na palavra, na doutrina de Cristo, cuidando dela por onde somos salvos. Cuida de ti e da doutrina, a doutrina de Cristo. Fazendo isso, tu estás andando na salvação, irmão. Mas o que é que o povo está aprendendo hoje? Olha, se não estiver na igreja, está desviado. Se não vir para a igreja, está deixando de buscar a Deus. O povo hoje está escravizado dentro de uma vida de regra, de norma, de obrigações de igreja que Jesus não ensinou. Quem coloca isso para dominar o povo é os líderes. Isso aí é governo do homem, irmão. E ele só domina a sua vida se você estiver lá dentro do sistema dele, submisso a regras, normas. Você tem que ser batizado para ser membro e propriedade do sistema. Você tem que jurar fidelidade à regra, às obrigações, à norma do sistema. Você tem que viver engessado naquilo que o sistema mostra para você viver. Você está escravo e não sabe, irmão. Você tem que depender a sua vida da igreja para com Deus. Você tem que colocar a sua vida priorizando o seu viver para a igreja, não para a sua família, não para a sua vida pessoal. O povo hoje, ele coloca a sua vida na dependência da igreja. Priorizam suas vidas mais do que a família, o lazer, a vida familiar. Priorizam a igreja. Priorizam estar cumprindo as regras, obrigações, normas, metas, tarefas, cultos de igreja do que a sua própria vida. Se separam até de outras pessoas por causa da igreja. Não é por causa de Cristo. Porque Jesus não pede isso. Jesus não pede isso, que o povo vive preso, escravo, dentro das igrejas por regra e normas. Jesus não pede isso. É aí que eu digo para vocês, meus irmãos. Vamos analisar o Evangelho, a doutrina de Cristo. O que Jesus nos conduziu ao ensino, se está de acordo com o que você aprende na sua igreja evangélica, na sua igreja católica, no seu grupo religioso espírita de Mormon, Testemunho de Jeová, em qualquer grupo religioso conceito. Vamos examinar, porque a autoridade não é a doutrina da igreja católica. Os padres dizem isso. Que os fiéis do sistema católico romano têm que estar submissos à igreja. A igreja está acima da palavra. Já viu algum padre dizer isso? Olha que absurdo. Olha o ponto que eles negam a Jesus, negam a autoridade de Deus, e o povo nem percebe isso. Porque teve declaração de padres aí que disse que o povo não deve olhar a Bíblia não, tem que se submeter à autoridade da igreja. Essa autoridade da igreja é representada pelo pastor, o líder, o papa, o pastor, o padre. Mas Jesus não ensinou isso. Autoridade para a igreja, onde a igreja tem que estar submissa, que somos nós, igreja, é em Cristo, na palavra dele. Não é na palavra de nenhum sistema religioso, igreja, ou de nenhum líder, de nenhuma igreja, instituição religiosa. Os padres afirmam isso, mas os pastores também estão afirmando isso. Só que eles são sutis, irmão. Eles fazem uma maquiagem para você não perceber. É espírito de diabo ou não é? É espírito de enganador ou não é? É astúcia de Satanás ou não é? Rapaz, por isso que eu digo, irmão, tem que ser prudente, irmão, desperta. O que
é vivido, os preceitos, os princípios do sistema católico romano, é copiado pelo sistema evangélico, irmão. Os pastores estão colocando hoje a autoridade deles acima da palavra. O povo hoje é ensinado dentro das igrejas evangélicas que se não se submeter à autoridade do líder, que é ungido de Deus, olha, ungido, a autoridade espiritual de Deus, o povo não tem a bênção de Deus. Você não pode questionar, não é a palavra, é o líder que você tem que submeter. E Jesus não ensinou isso, irmão. Ao contrário, Jesus nos ensina a não se submeter, a não estar dentro de nenhum domínio, nem autoridade de líder nenhum. Jesus disse, no meio deles, lá tem isso. Entre vocês não. Quem quiser ser o maior, que sirva. Entre vocês não deve ter quem domine e nem quem exerça de autoridade. Dá uma lidinha lá em Mateus 20, versículo 25 ao 27. Meus irmãos, é muito sério que eu trago aqui, o que eu denuncio, o que eu exponho, o que eu esclareço. Mas o povo, ó, uma orientação dessa, os religiosos não suportam ouvir. Não passam um segundo ouvindo. Eles não suportam, eles não aceitam. É aí que eu digo. Essa multidão não vai se converter a Jesus. São poucos os que vão crer na palavra e se converter. Porque a multidão é o que diz a palavra de Deus na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 2, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 2, versículo 10 ao 12. Vão negar a verdade, o amor de Deus, por onde podem se salvarem, para continuar na mentira. Por isso que serão julgados, porque rejeitaram o amor da verdade para se salvar, tiveram prazer na iniquidade, na mentira. Essa é a causa da condenação. É por isso que eu falo isso com autoridade, porque a palavra me revela. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E não quiseram vir para a luz para que as suas obras não fossem reprovadas pela luz. É o que a Bíblia revela. Jesus vai dizer, poucos são os que entram pela porta da salvação. Muitos são os que vão se perder na porta larga. Rapaz, analise, seja prudente. A sua necessidade de crer em Jesus, de vida com Deus, é para a sua eternidade de glória, de paz e de livramento na salvação. E você só vai ter isso se você estiver na verdade. Não é se você estiver dentro de uma instituição, de uma igreja, seja ela qual for. É se você estiver em Cristo, conhecendo a verdade e andar por ela, que é Jesus. Analise com cuidado a sua vida de fé em Deus. Os princípios da sua fé está sendo fundado, alicerçado, formulado por qual princípios? Se não for o de Cristo, o Evangelho, sua fé é vã. Que Deus abençoe vocês e que mais um momento de esclarecimento possa estar esclarecendo o seu entendimento para o conhecimento da verdade, por onde você será liberto. Amém?